Neste vídeo, exploramos a profundidade e complexidade da história de Jó, com foco especial em Jó, capítulo 2, versículo 9. A narrativa começa com a descrição das adversidades enfrentadas por Jó, que perde seus bens, filhos, e é afligido por doenças, enquanto mantém sua integridade e fé. A interação crítica entre Jó e sua esposa, onde ela sugere que ele amaldiçoe Deus e morra, serve como um ponto central na história. Analisamos essa declaração e a resposta de Jó, refletindo sobre o significado de uma só carne no casamento e como isso se manifesta em tempos de crise. Discutimos o simbolismo da presença e reação da esposa de Jó, considerando como ela representa as lutas internas e as vozes de desespero e desafio à fé. Examinamos a jornada de Jó na busca por respostas e significado em meio ao sofrimento, destacando sua interação com Deus e a resposta divina que ressalta a limitação da perspectiva humana. A história culmina na restauração de Jó, não apenas material, mas também espiritual e emocional. A presença contínua de sua esposa simboliza fidelidade e resiliência, e a conclusão da história oferece reflexões sobre a natureza do sofrimento humano, a resposta de Deus e o crescimento espiritual através das adversidades. Finalizamos o vídeo com um convite à reflexão pessoal sobre as lições da história de Jó e como elas se aplicam às nossas vidas. Encorajamos os espectadores a compartilhar suas próprias experiências e a se inscreverem no canal para mais conteúdos que iluminam os textos bíblicos e apócrifos. Nosso relato começa com Jó, um homem de integridade e fé inabalável, enfrentando uma série de calamidades devastadoras. Sua riqueza desapareceu, seus filhos morreram, e ele mesmo foi afligido por dolorosas chagas. Em meio a essa espiral de desgraças, surge a figura de sua esposa. A Bíblia não menciona seu nome, mas sua presença é crucial. Ela, que compartilhou das bênçãos de Jó, agora compartilha de seu sofrimento extremo. Em Jó capítulo 2, versículo 9, ela faz uma declaração chocante: amaldiçoa a Deus e morre. Essas palavras não apenas expressam desespero, mas também questionam profundamente a relação entre sofrimento, fé e a justiça divina. A resposta de Jó a ela é de repreensão, mas também revela uma compreensão profunda do compromisso e da fé. Ele reconhece a legitimidade de sua dor, mas rejeita a ideia de que Deus deveria ser amaldiçoado por isso. Essa interação entre Jó e sua esposa nos leva a refletir sobre a natureza do casamento como uma só carne. Eles compartilham não apenas alegrias e bênçãos, mas também as provações mais profundas da vida. Esse episódio destaca como as crises podem testar os laços mais íntimos. A esposa de Jó, apesar de sua reação inicial, permanece ao seu lado, simbolizando a complexidade e a resiliência dos relacionamentos humanos. A história de Jó nos convida a considerar como as adversidades afetam não apenas o indivíduo, mas também aqueles que estão intimamente ligados a ele. A dor de Jó é, de certa forma, a dor de sua esposa também. O sofrimento compartilhado de Jó e sua esposa levanta questionamentos sobre como interpretamos a justiça de Deus. Eles vivenciam uma jornada de questionamento e busca por compreensão em meio ao caos. Esse diálogo entre Jó e sua esposa atua como um espelho das lutas internas que todos enfrentamos. Ele reflete a tensão entre manter a fé e expressar a dor e a angústia humana. Vemos Jó mantendo sua integridade, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Sua história se torna um símbolo poderoso de perseverança e fé. À medida que a história de Jó se desenrola, seu sofrimento se torna um campo de batalha entre a fé e o desespero. Em meio a isso, a presença de sua esposa torna-se um símbolo de todas as vozes internas e externas que questionam a justiça e a bondade de Deus. Jó, apesar de afligido e confuso, começa a aprofundar em um diálogo interno e com Deus. Ele questiona o motivo de seu sofrimento, buscando entender se existe uma razão além da compreensão humana. Enquanto Jó luta com suas dúvidas, ele também se lembra dos momentos de bênção e prosperidade. Essa memória serve como um contraponto ao seu estado atual, destacando a transitoriedade e a imprevisibilidade da vida humana. A esposa de Jó
apesar de sua declaração inicial, continua ao seu lado. Essa lealdade reflete a complexidade dos relacionamentos humanos, onde amor, frustração, fé e dúvida coexistem. A jornada de Jó nos ensina sobre a resiliência humana frente ao insondável. Ele não recebe respostas imediatas ou soluções fáceis, mas encontra força em sua fé persistente e na busca por compreensão. Observamos que a fé de Jó não é passiva ou inquestionável. Ela é dinâmica, cheia de lutas e questionamentos. A história nos mostra que a fé verdadeira não é isenta de dúvidas, mas é fortalecida através delas. Enquanto Jó se debate com suas perguntas, sua esposa se torna uma testemunha silenciosa de sua jornada espiritual. Ela representa todos aqueles que, mesmo sem entender completamente, permanecem ao lado dos que sofrem. A interação entre Jó e Deus se intensifica. Jó busca respostas, enquanto Deus, em sua resposta, leva Jó a uma compreensão mais ampla do universo e da posição do homem nele. Essa parte da história ressalta a ideia de que, embora possamos não compreender totalmente os caminhos de Deus, existe uma ordem e um propósito maiores que transcendem nosso entendimento limitado. Jó emerge não apenas como um exemplo de fé, mas também como um exemplo da busca humana por significado em meio ao caos e ao sofrimento. À medida que a história de Jó se aproxima do seu clímax, observamos uma transformação em sua compreensão do sofrimento e da divindade. Deus finalmente responde a Jó, mas de uma maneira que desafia as expectativas humanas. Deus não oferece uma explicação direta para o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele apresenta a Jó uma visão do vasto e complexo universo que ele criou, ressaltando a limitação da perspectiva humana. Esta resposta divina é reveladora. Ela mostra que a busca por um porquê em meio ao sofrimento pode ser uma jornada sem uma resposta clara ou satisfatória. Em vez disso, somos convidados a confiar na soberania e na sabedoria de Deus. Jó responde com humildade e reconhecimento de sua própria limitação. Ele aceita que nem todas as perguntas têm respostas e que sua fé não depende de sua compreensão total dos caminhos de Deus. A história então se volta para a restauração de Jó. Ele recebe de volta muito mais do que havia perdido, simbolizando não apenas a restauração material, mas também uma renovação espiritual e emocional. A esposa de Jó, testemunha de toda a sua jornada, agora compartilha da alegria dessa restauração. Sua presença no final da história simboliza a continuidade e a fidelidade, mesmo diante das maiores adversidades. Essa conclusão nos leva a refletir sobre a natureza do sofrimento humano e a resposta de Deus a ele. A história de Jó nos ensina que, enquanto o sofrimento pode ser misterioso e desafiador, ele também pode ser um caminho para o crescimento e aprofundamento espiritual. Jó, um homem que perdeu tudo e questionou a Deus, finalmente encontra paz e entendimento em sua relação com o divino. Sua história é um testemunho de fé, perseverança e esperança em meio às incertezas da vida. Ao finalizar nossa jornada pelo livro de Jó, somos convidados a refletir sobre nossas próprias lutas e como elas moldam nossa fé e nosso caráter. A história de Jó é um espelho para a experiência humana, refletindo nossos próprios desafios e buscas. Jó capítulo 2, versículo 9. E a história subsequente nos mostram que, em meio às provações da vida, nossa fé pode ser desafiada, mas também fortalecida. Através do sofrimento e da restauração de Jó, aprendemos sobre a resiliência, a fé e a profundidade do amor e da sabedoria divina. Esperamos que esta jornada pela história de Jó tenha sido esclarecedora e inspiradora. Convidamos você a refletir sobre como essa história ressoa em sua própria vida e em sua compreensão da fé. Não esqueça de deixar seu comentário compartilhando suas reflexões e experiências. Se gostou deste vídeo, por favor, curta e compartilhe com amigos e familiares. E para mais conteúdos como este, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações.